Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula e vamos falar sobre o gênero textual descritivo, que pode ser uma notícia, um relato de viagens, um diário, lista de compras, um currículo. Toda essa tipologia descritiva faz parte do nosso cotidiano, está ao nosso redor todo o tempo. E afinal, o que é um texto descritivo? O texto descritivo tem como característica o quê? A descrição de pessoas, de acontecimentos, de ambientes. Objetiva formar uma imagem clara do que está sendo descrito para o leitor. O texto descritivo descreve situações, características físicas, sentimentos, gestos, entre outros, dos quais o leitor constrói uma imagem mental. E é verdade, a partir do momento em que você descreve algo para alguém, a pessoa consegue imaginar o que você está descrevendo, não é verdade? E como exemplo de texto descritivo, de como descrever uma pessoa, características físicas, trouxe o exemplo da Branca de Neve. Há muito tempo, num reino distante, vivia um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. E também como exemplo, o segundo exemplo, eu trouxe a Iracema de José de Alencar, um grande clássico da nossa literatura brasileira. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da Jade não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Um grande exemplo de descrição, não é verdade? Vamos lá, e como a tipologia descritiva, e falando do diário, eu escolhi o Diário de Anne Frank, que é um grande clássico mundial, onde milhões e milhares, bilhões de pessoas leram esse grande evento, esse grande relato que aconteceu na vida de Anne Frank, em que ela relata, trouxe até o livro aqui como recomendação, que vale muito a pena ler, porque está na nossa história, está na história mundial, em que é um acontecimento, em que foi, na verdade, um acontecimento inesquecível, que ela vai relatar no seu diário, a querida Kitty, em que ela retrata o diário dela como a querida Kitty, em que ela vai contar todos os dias o que está acontecendo, principalmente mesmo ela começa a contar depois que ela passa mais de 2 anos nesse anexo confinada. Ela, a sua família e mais uma família de judeus. E juntos, né, ela vai contar, vai relatar no seu livro a convivência, como a convivência entre pessoas diferentes, que não é da sua família, é difícil também. Mas juntos vão viver nesse momento, antes deles serem descobertos, grandes momentos, grandes experiências. E eu trouxe como exemplo o diário de Anne Frank, onde o diário normalmente você trata ele como meu querido diário, onde você trata, e foi exatamente o que aconteceu no diário de Anne Frank, ela tratava a querida Kitty como a melhor amiga, ela via nesse diário a oportunidade de desabafar, de se distrair. E vamos ver quantas formas tem a palavra diário em inglês. Tem o journal, que é diário, periódico com tema específico. O diary, que é o diário, agenda de compromissos. E tem o daily, que é exatamente o diário da Anne Frank, que ela relata aí o seu cotidiano, o diário cotidiano, diariamente. Datebook Calendar, que é a agenda de compromissos. A Agenda, que é pauta, ordem do dia, programa de governo. E Address Book, que é a agenda de endereços. E trouxe um exemplo também para vocês, de uma notícia do jornal The New York Times, que vai falar assim: With hope and fear,
Human turning to weight loss drugs before pregnancy. E o que que quer dizer? E é muito interessante que usa assim, ó, com, hope and fear. Deixa eu ver se eu consigo aqui destacar para vocês essa palavrinha aqui, hope and fear. Hope and fear. O que que significa, né? Hope significa esperança e fear significa medo. E é muito interessante dizer assim, com esperança e medo. São duas palavras totalmente opostas, uma antítese bem clara. Esperança e medo, palavras opostas, é uma antítese. Human turn to weight loss drugs before pregnancy. Então, as mulheres, elas recorrem aos medicamentos para perder peso antes, before pregnancy. Antes do que? Da gravidez. Então, com medo das mulheres, com medo e com esperança, né? Com esperança e com medo, as mulheres, elas recorrem ao medicamento para perder peso antes da gravidez, né? Com medo de ganhar muito peso no momento da gravidez. Então, esse aqui é um exemplo de notícia que eu trouxe para vocês. E também falando sobre a grocery list, né? A lista de compras, cakes, bread, honey, gold syrup e, né, sugar, essas coisas que não pode faltar no nosso cotidiano, não pode faltar no nosso alimento, mineral water, principalmente, energy drinks, tem a fruit juice também, não pode faltar, a peanut butter, sorry. E, como último exemplo para vocês, antes de terminar a aula, venho falar sobre relatos de viagem também, que basicamente o relato de viagem ou acontece na primeira pessoa do singular ou acontece na terceira pessoa do plural, né? Nós, ou eu e minha família vamos viajar, ou nós, eu como casal, vamos viajar e o meu esposo, nós fizemos uma viagem incrível, uma viagem maravilhosa, em que aquele lugar era maravilhoso, ou, antes das férias, antes das férias não, no meio das férias eu fui para Washington, eu fui para um lugar que eu gostei muito e foi muito legal, muito inesquecível, foi umas férias maravilhosas. E vou aqui mostrar para vocês, ler um fragmento de um relato que eu encontrei de uma menina de 7 anos que foi pela primeira vez em Israel. Israel é mágico, intenso, espetacular. Mesmo no inverno, você não consegue ficar sem óculos escuros, porque a luz que emana daquele céu é simplesmente inexplicável. Dizem que Paris é a cidade-luz, mas luz de verdade é o que se encontra em Israel. É uma luz celeste. Em outro lugar, não vi um céu tão incrível. Chegamos em Tel Aviv e a cidade exala um cheiro diferente. É uma mistura de incensos. Uma metrópole moderna, ela vai descrever, né? Cheio de trânsito, carros, jovens por todo lado. E é um exemplo de descrição muito legal, que ela vai contar sobre a viagem, sobre a experiência dela em Israel. E é isso mesmo, né? É exatamente, atividade prática. Já expliquei aqui para vocês. Agora está na hora de praticar. Faça uma produção textual sobre alguma tipologia apresentada aqui, identifique os tempos verbais e o sujeito da tipologia. Em seguida, apresente para a turma na próxima aula. Então, na próxima aula, vamos fazer uma roda de conversas e juntos vamos ouvir cada apresentação, cada produção textual oral. E é isso, pessoal. Obrigada, né? Vamos estar finalizando a nossa aula com essa mensagem, essa simples mensagem. Seja grato, seja grata sempre. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Obrigada e até a próxima aula.